Autuados cerca de 3.500 veículos na Operação Viagem Segura do Dia do Trabalho. Campanha de Dia das Mães da CDL vai distribuir vale-compras. Terminou o prazo para declarar o imposto de renda. Veja o que fazer se perder o prazo. E ainda Música pelo Bem, uma ação de solidariedade. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. Começamos essa edição com uma informação de utilidade pública. Hoje é o último dia para os cidadãos em falta com a Justiça Eleitoral regularizarem a situação. Quem não votou e não justificou a ausência nas 3 últimas eleições ou não pagou as multas correspondentes, tem até hoje para se apresentar a um cartório eleitoral com risco de ter o título cancelado. Em Lajeado, 398 pessoas constam como irregulares no sistema do Tribunal Regional Eleitoral. Para regularizar a situação, é preciso levar documento oficial com foto, comprovante de residência, título eleitoral e ainda, se tiver, comprovante de votação, justificativa e quitação de multa. Feriadões tradicionalmente são marcados por movimento nas rodovias estaduais e federais. Nesse fim de semana foram autuados cerca de 3.500 veículos na Operação Viagem Segura do Dia do Trabalho. Desse total, cerca de 2.750 foram por excesso de velocidade. A Operação Viagem Segura desse fim de semana começou na sexta-feira e seguiu até a meia-noite de ontem. Foram quase 4.000 veículos fiscalizados em todo o estado, 4 mortes e 38 feridos. Só na região foram 21 feridos e 1 morte. Numa análise rápida, assim, a gente pode dizer que, infelizmente, esse feriado aí foi o que teve os números mais negativos. Em questão de acidentes, em questão de gravidade dos acidentes, comparado aos acidentes, aos feriados anteriores, aí, tanto do Tiradentes quanto o feriado de Páscoa. Um fim de semana movimentado para a Polícia Rodoviária Federal. Além do aumento de movimento nas rodovias, a última sexta-feira foi marcada por protestos. Foi uma das situações aí que nos trouxe um certo trabalho maior na sexta-feira, e, de certo modo, acabou jogando o movimento do saída para o feriado todo para sábado, né? As pessoas ficaram com receio de ficar trancadas na estrada aí, e aí acabaram jogando a saída para o feriado para o sábado de manhã. Multas por excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido têm sido as principais infrações nessa e nas últimas operações feitas pela PRF. Número atrelado à pressa nas rodovias. A gente acaba verificando que quando vai atender as ocorrências, principalmente as causas, geralmente são as mesmas, né? É aquela ultrapassagem forçada ou a questão da embriaguez, que nesse feriado a gente teve um acidente na BR-470, tivemos 10 feridos e o causador do acidente era uma pessoa que estava embriagada, né? Então ele acaba jogando contra todos os demais que andam corretamente. Aí a conduta de uma pessoa aí joga contra todo o nosso interesse, todo o nosso trabalho, aí acaba jogando para baixo, né? Em todo o estado foram 57 carteiras de habilitação recolhidas por embriaguez. No Vale, apenas 3 carteiras. É uma situação bem interessante, né? A gente teve aí 110 pessoas sendo feito testes aí, né? E somente 3 pessoas foram autuadas. Aí, claro, quando eu digo somente, não quer dizer que eu gostaria que tivesse mais, é bom. E isso reflete no nosso entendimento a presença constante, tanto da PRF quanto da PRE, e a própria fiscalização municipal. Como a gente está sempre no trecho aí, os usuários sabem que nessa região aqui, se eles fizerem algo errado aí, eles vão ser fiscalizados. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal. O principal objetivo das multas é corrigir e induzir o infrator a não cometer novamente esses erros, que em algum momento podem ser fatais. As inscrições para processo seletivo da Prefeitura de Estrela, que busca a formação de cadastro reserva de profissionais para diversas áreas de atuação, termina hoje. A seleção é para os cargos de eletricista, marceneiro, mecânico, operário, pedreiro, pintor, soldador e operador de máquinas. E a seguir começa a campanha de Dia das Mães do CDL Lajeado. A
A Agência Nacional de Aviação, ANAC, ganhou no sábado a disputa judicial que suspendia a cobrança extra de bagagem por parte das companhias aéreas do Brasil. Com a decisão do juiz Alcides Saldanha Lima, da Justiça Federal do Ceará, as companhias aéreas estão liberadas para vender passagens cobrando pela bagagem despachada. E ainda sobre a ANAC, a agência prepara a regulamentação do uso de aeronaves remotamente pilotadas, conhecidas como drones. A regulamentação está na pauta da reunião da diretoria da agência dessa terça. Segundo a agência, a regulamentação deve alavancar o uso desses aparelhos em áreas como agricultura, segurança e mineração. A Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, começou a testar drones como auxiliares da fiscalização das estradas. Uma das medidas previstas na regulamentação é a exigência de habilitação para quem for controlar drones com mais de 25 quilos. A campanha de Dia das Mães premiado começou na semana passada para 100 lojas de Lajeado. A promoção é da CDL e vai distribuir uma série de vale-compras aos consumidores até o dia 14 de maio. Dia das Mães, a segunda data que mais movimenta o comércio. Em Lajeado não é diferente. O CDL promove uma campanha especial para a data, com 100 lojas de Lajeado. É a segunda data mais movimentada em termos de retorno financeiro depois do Natal. Em virtude, acredita-se que as mães são as eternas, as únicas, então com certeza todo mundo compra um presentinho para a sua mãe, então em cima disso, sendo um presente de menor valor ou maior que seja, mas todas vão ganhar um presente com certeza. E se torna a data mais rentável, a segunda data mais rentável do comércio do varejo. A Câmara de Dirigentes Lojistas espera um acréscimo de 3% a 5% de incremento nas vendas em relação ao ano passado. A gente, com certeza, o comércio está, em virtude do cenário atual da nossa economia, está bem ameno, mas a gente já nota já um movimento a mais, lógico, em virtude do frio, já está colaborando também para as vendas, né, próprias vendas para o Dia das Mães, e a gente está notando que com certeza a gente projeta um crescimento de 4% a 5% do mesmo período do ano anterior. Nesse ano não vai ter sorteio. Cada compra de valor igual ou superior a R$50 dá direito a uma seladinha que vai informar na hora se a pessoa foi contemplada. Em especial, a gente inovou esse ano, fez diferente, em vez de fazermos sorteios, a gente teremos as seladinhas já premiadas. Então, as pessoas que foram ao comércio adquirirem seu presente para o Dia das Mães, já vão, no valor acima de R$50, vão receber uma seladinha que ela não precisa ser cadastrada, não precisa ser cadastrada para concorrer. Ela já vai abrir no momento, ela já pode descobrir se ela for sorteada ou não, com um vale-presente. Além do aumento do movimento em função da data, as temperaturas têm influência direta nas vendas. O clima, a temperatura vai ajudar e bastante, né? O frio, se ele vier, com certeza, se vier mais intenso, ainda vai ajudar mais ainda, porque daí se vende, o comércio ele vai vender os produtos mais pesados, vestuário, calçados, botas, que agregará um valor maior, com certeza, e assim, sucessivamente, aumenta o faturamento. Os consumidores contemplados com cupons premiados vão poder se dirigir à gerência da loja indicada para retirar o seu vale-compras. Agora falamos do tempo. A previsão é que nas próximas horas o sol continue presente na região acompanhado de nuvens. As temperaturas sobem aos poucos e nessa tarde as máximas devem ficar ao redor dos 25 graus. Amanhã o dia pode começar com nevoeiro, que ainda pela manhã se dissipa e permite que o sol apareça no vale. Veja as temperaturas para amanhã em Lajeado e região e a seguir a gente te mostra o que fazer se você perdeu o prazo para declarar o imposto de renda. O prazo para declarar o imposto de renda à pessoa física encerrou na sexta-feira, dia 28. Quem perdeu o prazo ainda pode declarar, mas vai pagar multa. Até dezembro, o cidadão tem possibilidade de destinar até 6% do imposto para programas sociais ou entidades do município.
O período para declarar o imposto de renda da pessoa física chegou ao fim. Os contribuintes tiveram cerca de 2 meses para realizar a declaração. Quem passou do prazo ainda pode declarar, mas vai pagar multa, podendo chegar a 1% do imposto devido ao mês. Quem tinha que fazer a declaração até 28 de abril, as pessoas que ganhavam em torno de 28 mil de rendimento tributável, né? Salário, aposentadorias, né? Ou então tinha 40 mil de rendimento isento, seria o rendimento da poupança, distribuição de lucro das empresas, né? Tivesse em 31 de dezembro de 2016 a posse de bens, né, no valor acima de R$300 mil. E quem não se lembrou ou não sabia que era obrigado a fazer, né, ainda pode fazer, sem problema nenhum. Apenas vai pagar uma multa de R$165 ou 1% do imposto de renda devido. O contribuinte pode escolher pelo modelo simplificado ou completo. No momento de preencher os dados, o sistema da Receita Federal indica a melhor opção para cada contribuinte. A diferença entre os dois modelos, simplificado e completo, é que no modelo simplificado pode ser abatidos 20% de despesa do seu rendimento, tá? Sem comprovação. E no modelo completo, como o nome já diz, é a declaração completa, aí tu informa todas as deduções de forma dependente, despesas médicas, despesas com educação, dentista, hospitais, né? Então, tu informa tudo. O próprio sistema, o programinha do Imposto de Renda já informa qual é o sistema mais vantajoso para o contribuinte. Então, fica muito fácil hoje decidir qual é o modelo que ele pode usar, né? Quem devia realizar a declaração e não a fez, pode ter pendências no cadastro de pessoa física. Olha, se essa pessoa quiser fazer um empréstimo em banco, coisa assim, quando é exigido a negativa da Receita Federal, ele não vai conseguir, porque ele vai estar com uma pendência, né, por falta de entrega da declaração de imposto de renda a qual ele era obrigado. Então, a única solução, como eu havia falado antes, ele tem que fazer ela de forma espontânea, vai pagar a multa daí, né? E fica tudo regularizado novamente, sem problema nenhum. Neste ano, o Sindicato dos Contadores e Técnicos em Contabilidade do Vale do Taquari fez uma ação de conscientização para que as pessoas destinassem parte do imposto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Até o final do ano, os contribuintes podem destinar até 6% do imposto a entidades locais. O movimento em relação às destinações foi bem acentuado na nossa região esse ano, né? Então, a esperança que a gente tem é que realmente o pessoal se sensibilizou, né? As pessoas que apenas fazem o modelo completo tinham essa possibilidade de fazer a destinação em 3% do imposto devido, né? Então, a gente acredita que esse ano nós tenhamos alguma surpresa no sentido de valor arrecadado, já que no ano passado o potencial que o Lajeado tinha era de 2 milhões, em torno de 2 milhões, e foi arrecadado R$114 mil. Isso não é um pagamento, não é uma doação que o contribuinte está fazendo. É apenas ele tira parte do imposto de renda devido que ele enviava para Brasília, né, que ele deixa aqui em Lajeado. As discussões envolvendo a cobrança de uma cota capital que aumenta em 25% à luz dos consumidores e sócios da Sertel foi autorizada pelo Tribunal de Justiça. A decisão veio uma semana depois da Justiça de Teutônia suspender a cobrança. De acordo com a decisão do TJ, a Sertel cumpriu todas as exigências legais para acrescentar o valor na conta dos sócios. O tribunal considerou que o fato da mudança ter sido aprovada em Assembleia torna a cobrança de acordo com a lei. Lembrando que essa decisão é provisória e o julgamento definitivo deve acontecer nos próximos dias. O prazo para pagamento do IPVA 2017 para veículos com placas de final 0, cujo vencimento estava previsto para a última sexta-feira, foi prorrogado para hoje. A medida foi adotada pela Receita Estadual porque várias agências bancárias que integram a rede credenciada a receber o imposto não funcionaram normalmente por conta dos protestos ao longo do dia. Dessa maneira, o contribuinte que pagar hoje não vai sofrer nenhum encargo adicional. E a seguir, Música pelo Bem, uma ação solidária.
Começamos esse bloco falando de esporte. O Lajadense ficou no empate fora de casa ontem contra o Tupi. Com o empate sem gols, o Lajadense segue a luta pela classificação para a próxima fase. Hoje à noite, o Esportivo recebe o Brasil de Farroupilha. Em caso de vitória do Brasil, o Lajadense se classifica matematicamente para a próxima fase, eliminando as chances de classificação do Esportivo. A Secretaria Municipal da Cultura, Esporte e Lazer faz no dia 21 de maio o primeiro troféu lajeado de tacobol solidário no Parque dos Jic. O evento começa às 9 da manhã e busca promover de forma divertida a prática dessa modalidade esportiva, além da integração entre pais e filhos durante os jogos. A programação também conta com brinquedos infláveis, mateada e oficinas de pintura para as crianças. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 de maio na Secretaria, por meio da ficha de inscrição ou pelo site lajeado.rs.gov.br, mediante a doação de um kit contendo 1 litro de leite, 1 quilo de farinha e 1 litro de óleo, que será revertido para o programa Mesa Brasil e posteriormente para entidades do município. A inscrição é limitada, 12 duplas por categoria. Nesse sábado, Estrela cedia a 5ª Copa Estrela de Karatê com lutas marcadas para o Colégio Santo Antônio a partir das 2 da tarde. A Associação de Karatê Alto Taquari, ASCAT, representante regional da Federação Sul-Rio-Grandense da modalidade, espera reunir cerca de 100 atletas entre 7 e mais de 60 anos na disputa de 18 diferentes categorias da modalidade olímpica. Agora o assunto é solidariedade. Nessa quinta tem Música pelo Bem, uma ação beneficente que busca arrecadar recursos para a família da menina Stephanie Fátima da Luz, de Fazenda Vila Nova, que tem 1 ano e meio e sofre da síndrome da banda amniótica. Música pelo Bem. A Bico Fino Brothers Band encabeça esse projeto beneficente. A iniciativa consiste em apresentações na região com variados artistas para destinar toda ou parte da renda em benefício a alguma causa. Eu acho super bacana e necessário, assim. A gente sempre fez alguma coisa nesse sentido, né? Como banda, como a Bico Fino Brothers Band, e às vezes como músicos também, né? Individualmente, né? Ajudar desde projetos beneficentes, né? Como quilo de alimento e tal, como fazer apresentações em escolas carentes, lares de idosos, enfim, né? Unir, né? Fazer workshops, né? Oficinas de músicas para pessoal carente, né? Unir o nosso trabalho com alguma coisa que vai trazer um bem social também, né? Que no fim é bom para eles e bom para a gente, né? Todo mundo aprende com isso, né? A primeira edição desse projeto vai ser na quinta, no Teatro do SEAT, e vai ter como atração a própria banda. Bom, a ideia inicial foi ajudar a menina Stephanie, né? Que precisa e vai continuar precisando, né? E então surgiu dessa ideia de fazer um show em benefício a ela. Mas a gente quis fazer o projeto exatamente para deixar as portas abertas, né? Para continuar, para fazer outras edições, né? Onde a gente pode ter uma outra apresentação em outro local, com outro artista ou não, em benefício a uma outra pessoa, alguém que esteja precisando, né? E essa foi a ideia, então, do Música pelo Bem. A primeira edição vai ser o show da Bico Fino Brothers Band, em homenagem, em benefício, né, à menina Stephanie, né, 100% da renda vai ser destinado para ela, né, mas o projeto deixa as portas abertas aí para se fazer outras edições. A programação começa às 8h30 da noite. Os ingressos custam R$30. Lembrando que estudantes e idosos pagam meia entrada. A gente fez todo esse projeto, né, falando do Música pelo Bem. É um projeto que está todo mundo se doando 100% com custo zero, né? É uma parceria do Colégio Alberto Torres com a Bico Fino Brothers Band, M Sommer Eventos e a Fortegraf, né? Todo mundo se doando 100% sem custo nenhum, né? Para a gente arrecadar o máximo, né, de um valor para ajudar ela, né? Mais que um show, um projeto que busca ajudar quem precisa. E os ingressos estão à venda em Lajeado, no SEAT, Padaria Chu e Café Barbeira. Já na cidade de Estrela, a entrada pode ser adquirida na Gráfica Express, que fica junto à rodoviária. E mais notícias você confere às 6h30 da noite no Jornal da Univate, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.